Aleluia. A paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé. Você já cumprimentou o irmão que está aí ao seu lado? Louvado seja Deus. Vamos estar iniciando mais uma lição abençoada. Glória a Deus. Como é que foi aí o feriadão? Entre aspas, né? É uma maravilha, né? Feriado no sábado. Dá nem, né? Para esticar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amantíssimo Deus, soberano Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Agora, Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Usa, Senhor, os Teus servos, os professores, ó Deus, para descortinar, Senhor, as janelas do conhecimento do Teu reino sobre nossas vidas. Inspira-os, ó Deus, também, Senhor. Fala poderosamente, Senhor, cada dia, a vida das crianças também que estarão sendo ministradas, Senhor, nas salinhas. Enche o Senhor do Teu Santo Espírito, Senhor, para serem ministros, como foram Daniel, como foram tantos outros exemplos, Senhor Jesus, que nos inspiram hoje a viver um viver santo. Se conosco nesta manhã, eu te peço estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, podeis assentar. Vamos estar ofertando, peço aos obreiros que distribuam os envelopes. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor nesta manhã, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Nós temos falado dia a dia, essa semana principalmente, nós tivemos, nosso pastor, presidente, falando a respeito daquela propriedade. E eu tenho certeza que não somente aquela propriedade o Senhor nos dará, porque isso não passa pelo pastor, nosso pastor presidente. Isso não passa por mim somente, isso passa por você também. A cada igreja que é levantada, a cada trabalho social que é feito, tudo isso passa pela sua oferta, pelo seu dízimo. Por isso, seja liberal nesta manhã, abençoe o reino de Deus, porque o reino de Deus tem avançado, tem crescido, e isso é culpa nossa. Se alegre nesta manhã e adore ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Aleluia. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim.
Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Erga a sua semente. Apresente ela ao Senhor. Oremos, soberano Deus e eterno Pai. Eis aí diante de ti, ó Deus, um povo que tem sido liberal, Senhor, na tua casa. Pai querido e amado, ser provedor na vida dos teus servos. Abençoa, Senhor, o lar dos teus filhos, Senhor Jesus. Ser presente, Senhor, com salvação, cura. Ó Pai querido e amado, com provisão em cada casa, em cada vida, ó Deus. Ser presente na vida dos teus servos. Eu te peço, te agradeço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando à extremidade. Passe o envelope. As classes estão liberadas. Os juniores, as crianças. Após o blindex, no primeiro pavimento. Você que vai se batizar da classe do discipulado, também lá atrás, na primeira sala à frente ali, nós temos a sala do batismo, para quem vai se batizar, os novos convertidos. O professor Leandro está aqui no meio, está aguardando você. E você que vai estar desfrutando desta lição, venha mais à frente. Ah, sim, é verdade, nós temos a classe dos jovens e adolescentes aqui no anexo. Muito legal isso. Tudo ao vivaço. Já está aqui hoje, né, conosco aqui, ó, em nosso poder, os ingressos para a Slavéquia, aquele preço de pai para filho. Né? Ainda tem gente que estava, pastor, como os que sonham. Espera aí, é esse valor, os 4 dias? Ué, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, no final da escola dominical e no culto também, à noite, nós estaremos vendendo. Tem aquele combinado que o pastor passou quarta-feira. 1 a 2 você pode dividir em 2 vezes. E a partir de 3 convites, você pode dividir em 4 vezes no cartão. Tá? Nós temos uma máquina separada só para isso. Né? Então, no final da EBD e do culto, nos procurem. Verdade, do culto se sobrar. Amém? Sem delongas, vamos receber com um aplauso a vida do nosso professor Ademar dos Anjos. A paz do Senhor para a igreja. Tudo bem? Graças a Deus pelas nossas vidas, que aqui estamos, né, para mais uma lição um pouco polêmica para alguns, né?
lição de número 10. Você que não abriu a sua revista durante a semana, né? Você que ainda não tem a sua revista, você pode procurar o Diácono Arnaldo lá atrás, ele tem ainda algumas revistas, né? E a lição de hoje vai falar sobre o que mesmo? Oi? É difícil falar sobre isso dentro da igreja? Exatamente, o cônjuge e a sexualidade. Nossa lição esse trimestre, ela vem falando sobre família. Família debaixo da graça, cheia de graça, né? Família cheia de graça. E esse tem sido um dos assuntos mais, ou melhor, menos tocado dentro da igreja, né? O assunto sobre sexualidade é de suma importância para a família, em todos os aspectos e em todas as suas faixas etárias. Ok? Esse é um assunto de extrema importância. A gente não pode deixar, em hipótese alguma, né, de falar acerca da sexualidade dentro do casamento. Qual é a visão que a Bíblia nos passa acerca da sexualidade do casal? Qual é a perspectiva que nós temos acerca da sexualidade dentro daquilo que nós aprendemos, né, com as nossas convivências, né, nosso crescimento? Será que existem muitas discordâncias? Existem, né, hoje em dia vivemos uma época muito neoliberal, né? Muito neoliberal. E a sexualidade está aí mais aflorada do que nunca em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Então vamos abrir as nossas revistas, quem tem a sua revista. Quem não tem, abra a sua Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 7, que é o nosso texto bíblico básico, né? Cantares, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler rapidinho, né, e os irmãos acompanhem. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda. Aqui não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 peitos como 2 filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbrom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos, os cachos de uva. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como a das maçãs, e o teu paladar como o bom vinho, para o meu amado, que se bebe suavemente, e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. A nossa leitura do texto áureo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7 também, no versículo 3. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, Paulo, ele escrevendo às famílias, ele diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que sexo não é algo do diabo. Ok? Em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai começar a ver que Cristo, que Deus,
né, a Trindade, ela opera na criação de todas as coisas, né? Ela vai operar na criação de todas as coisas. E aí, depois que todo o ambiente estava pronto, Deus ele faz com que o homem seja formado do pó da terra. Não é isso que acontece? Não é isso que o Gênesis vai nos narrar? Depois que todo o ambiente físico na terra estava preparado, Deus ele cria o homem e o coloca no seu jardim para administrar. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que viu Deus que Adão estava só, né? Viu Deus que Adão estava só. E Deus decidiu dar um presente a Adão. Qual foi o presente que Deus deu a Adão? Eva. Esse foi o presente que Deus tirou de dentro de Adão e deu a ele. Nesse pacotinho do presente, a sexualidade estava como um plus, como um bônus, como uma coisa maravilhosa. Porque o próprio Deus vai dizer que no final da sua criação, né, no final, ele vai dizer, e viu Deus, não mais que era bom, e viu Deus que era muito bom. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que romper quando a gente fala sobre isso é colocar esse assunto como se fosse um assunto pecaminoso. Como se essa atitude dentro do casamento fosse uma coisa pecaminosa. Por que eu digo isso? Porque lá na época da minha avó, né, minha avó está com 74 anos, na época da minha avó, em algumas igrejas, né, a cultura que eles tinham é que o marido não podia ficar nu na frente da mulher e que a mulher não podia ficar nu na frente do seu marido. Que o ato sexual tinha que ser vestido, tinha que ser, né, tinha toda um misticismo relacionado ao assunto, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que aos olhos do nosso Deus, nós estamos como nus. Deus não nos enxerga com roupas, Ele não nos enxerga como alguma coisa. Isso aqui serve para tapar as nossas vergonhas de nós mesmos. Por isso que Adão e Eva, ao cometerem o equívoco, o erro, errarem o alvo, né, ao comerem daquele fruto que Deus havia dito que eles não deveriam nem tocar, a primeira coisa que eles vão fazer é procurar cobrir a sua nudez, a sua vergonha, né? A sua vergonha. E quando Deus ele vai ao encontro deles ali no jardim, a primeira coisa que Deus ele notou aquela cobertura sobre eles, mas ele fala, mas por que vocês estão assim? É porque a gente viu que a gente estava nu, né, e aí a gente decidiu se cobrir. Mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, a nudez não é algo dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal ruim. E um pouco mais para frente a gente vai falar acerca disso. A gente vai mostrar mais precisamente isso. Ok? Obviamente, é óbvio que a conjuntura social em que a gente vive hoje, né, isso torna-se muito pecaminoso. Né? Não dentro do casamento, mas a forma como a mídia mostra isso. Né? Enfim, todos nós, sem exceção, da criança até o mais velho, é exposto a algum tipo de imagem, de palavras, né, de frases que vão expressar sensualidade. Todos nós. Eu lembro que o pastor Paulo Vieira, que é o nosso pastor lá em Portugal hoje, ele esteve uma vez aqui no Congresso da Juventude e ele falava acerca disso, do perigo da internet, né, para as crianças. Hoje, qualquer propaganda, ou a maioria das propagandas que são geradas pela internet, ou pela televisão, ou por jornais, né, existe alguma imagem sensual. Nós estamos sendo todas as vezes expostas a algum tipo de mensagem, seja visual, seja auditiva, né, seja escrita, nós estamos expostos, do mais novo ao mais velho,
algum tipo de sensualidade. Né? Por que sensualidade? Por que eu estou falando de sensualidade? Porque isso tudo tem a ver com esse assunto. Né? O sexo, a sexualidade dentro do casamento é algo que passa por isso também, né? Pela sensualidade. Quando a gente lê o livro de Cantares, no capítulo 7, a gente vê claramente isso. Isso fica nítido, né? A descrição, tanto de Salomão falando acerca de Sulamita, e Sulamita falando acerca de Salomão, vai mostrar nitidamente essa questão da sensualidade. Só que isso tem que ficar restrito e reservado para onde? Para o casamento. Para o casamento. Quando isso foge do casamento, aí a gente começa a ter sérios problemas. Nosso comentário, né, ele vai dizer o seguinte: o casamento surgiu para resolver o problema da solidão e proporcionar completude. Porém, por conta da dureza do coração humano e da influência de Satanás, a união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão e um sofrimento para muitos. Quem concorda e quem discorda? Exatamente. Quando a gente vive uma vida desde pequeno na igreja, a gente sempre ouve, né, dos nossos pais que a gente precisa se guardar, né? A mulher para o seu marido e o homem para a sua mulher. Esse se guardar, eu tenho isso como uma oferta a Deus. É por isso que a Bíblia está relacionando essa questão de se guardar. Né? O homem, quando consegue se guardar para a sua mulher, é uma oferta. É um sacrifício que ele faz, e a mulher também, quando ela se guarda para o seu marido, né? É uma oferta que eles fazem, é como se você estivesse jejuando. Né? E aí, às vezes, a gente comete alguns equívocos. Né? No jejum, por exemplo, quando a gente faz jejum, campanha de jejum, 21 dias de jejum, né? Aquelas campanhas que a gente faz aqui na igreja de vez em quando, né? Um tempo longo de jejum, seguindo ali à risca a forma como está sendo estabelecido o jejum. Tem gente que, às vezes, quando termina o jejum, comida, beleza. No último dia, encerrei o jejum, agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu queria, vou para a churrascaria, comer um rodízio de carne, adoidado, e vou sair de lá. Não adiantou muita coisa, porque você não conseguiu dominar o seu instinto. Quando a Bíblia fala sobre se guardar, ela está falando sobre isso. Domine o seu corpo, né? Domine as suas vontades. E aí a gente tem algumas coisas muito importantes. Muito importantes. Por quê? Porque o apetite sexual, ele é existente na vida de qualquer ser humano, né? Porque é algo biológico. Já nasceu dentro de você. É natural. Embora existam aquelas pessoas que nunca vão querer casar, nunca vão querer ter relações sexuais com ninguém, isso é possível. São as pessoas assexuadas, né? Isso não significa que ela é um homossexual, entendeu? Não significa nada, ela simplesmente não tem esse desejo. E isso é comprovado já cientificamente que existem esses tipos de pessoas, né? Existem esses tipos de pessoas. Porém, isso aí é onde entra aquele caso que Paulo vai falar, né? Bom seria que você não tivesse ninguém, não tivesse nem um homem, nem a mulher tivesse um homem, nem um homem tivesse a mulher, né? Vivesse só.
Mas se você não pode viver só e você não tem controle sobre o seu corpo, para poder viver só, então que você tenha o seu homem, que você tenha a sua mulher, entendeu? E não os seus homens e não as suas mulheres, entendeu? E esse é o conselho. E é a partir desse princípio, né, que essa lição ela se torna-se fundamental. O apetite sexual existente no homem é fruto do ato criativo de Deus. Portanto, o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neuroses. O prazer deve ser caracterizado. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que inclusive faz muito bem à saúde, né? Tem gente que fala assim, dá desculpa, né? Não, eu estou com dor de cabeça. A dor de cabeça é bom, passa rapidinho a dor de cabeça, né? Passa, é comprovado já, é melhor do que qualquer remedinho que você vai tomar, né? Obviamente que quando há o consentimento, né? Quando é feito como desculpa, obviamente que não está querendo nada, né? Mas quando é dor de cabeça real, né? Com certeza, pode ir lá, vai passar. É comprovado. O homem, criação de Deus. Ponto 1. A prática sexual segundo as Escrituras. Deus formou o homem e deu-lhe a capacidade de procriar, ou seja, o potencial para a perpetuação da sua espécie. A responsabilidade de multiplicar e de encher a terra foi dada ao homem, e isso seria possível somente por meio da relação sexual. Então, aqui a gente tem um dos primeiros motivos, né? Um dos primeiros motivos do porquê Deus ele deu esse plus aí para o Adão. Né? Adão, ó, a terra é grande pra caramba mesmo. A terra é grande para você, isso aí vai demorar para tu, cara. Apesar da gente ter todo o tempo do mundo, né? Temos todo o tempo do mundo. Mas, ó, eu quero acelerar esse processo aí. Então, ó, estou te dando aí um presentão para você, né? Eu fico imaginando Adão, cara, caindo lá naquele sono profundo. De repente ele abre e vê aquela mulher maravilhosa na frente dele, né? Opa, que isso? Não tinha isso aqui há alguns horários atrás? Agora, né? Da onde tu vieste? De onde vieste você, rapaz? Brotou aqui, esse brotinho, né? Então o cara deve ter sido uma felicidade muito grande. Ele deve ter ficado muito alegre, né? Muito alegre. Eu não acho que Adão no ato da criação, isso é um pensamento meu, eu não acho que Adão era um cara triste. Eu não acho que Adão fosse uma pessoa triste, porque tudo era muito perfeito, né? Tudo era muito perfeito. Só que Deus ele deu um plus, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Não existia infelicidade no Éden. Não existia. E aí tem algumas coisas interessantes, né? O ato sexual já existia antes do pecado. O ato sexual ele não passou a existir depois do pecado, né? Ele já existia. Tem gente que se fala isso para determinadas pessoas, que isso? Não, isso aí você está heresia, você é um herege. Não é, é fato, entendeu? A plenitude no casamento de Adão e de Eva já existia antes da queda. A consequência do pecado para Eva, isso aí é especulação. Mas para pensar. Quando Deus ele sentencia a serpente,
né, ele fala de coisas práticas. A partir de agora você vai rastejar, vai comer poeira do chão, você vai ter inimizade com a mulher, né, você vai ter... Aí, sentenciou. Quando fala para o homem, também sentencia de coisas que ele já fazia. A partir de agora, a terra vai se negar a dar o seu fruto para você, você vai ter que trabalhar, você vai suar, você vai... E para a mulher? Qual foi a sentença, né, pela queda, né, pelo erro dela? A partir de agora, eu multiplicarei. E aí eu entendo o seguinte, todo número multiplicado por zero dá quanto, pastor? Dá zero. Se Deus falou que vai multiplicar as dores de parto, eu entendo que Eva, possivelmente, já tenha tido filhos. Apesar da Bíblia não relatar, não mencionar. Até porque a Bíblia vai mencionar 3 linhagens importantes de Adão e de Eva. E por coisas específicas. Não houve. Antes do pecado não tem menção a muita coisa. Texto falando isso. Conheceu Adão a Eva e concebeu. Aí depois, tanto que eles são gêmeos. Que ele não. A Bíblia dá a entender que os dois irmãos são gêmeos. Eu não vou nem entrar nesse aspecto. O que eu estou querendo colocar aqui é a questão da sentença. A palavra dada. Né? A palavra dada ao homem, a palavra dada à serpente e a palavra dada à mulher. Foram de coisas práticas que eles já vivenciavam. Pode falar, pastor. Só é sentença se o sentenciado entende o que ele está sendo submetido. A serpente entendia o que era rastejar, Adão entendia o que era trabalhar, porque ele já trabalhava, e Eva sabia o que era dor de parto, ela já tinha tido parto, pronto. Exatamente. Simples assim. Exatamente isso daí. Deus não ia dar sentença se ela não soubesse o que significava aquela sentença. É exatamente Poderia dizer pra ela, isso. se ela não soubesse, seria outra coisa, seria você vai eternamente lavar a louça, que aí ia saber, entendeu? Ela sabia o que significava aquilo. Mas eu acho que Deus não falou isso porque não existia louça na época. Acho que... parto existia. Né? Então, isso aí é a primeira coisa. Ok? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28, reforça isso que a gente vem falando sobre a questão da criação. Ok? E aí, no 28, ainda vai ter uma frase inteiramente interessante. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Essa foi a ordenança de Deus. Eles tinham que ser fecundos. E para ser fecundo não tinha jeito. Tinha que ter a relação do ato sexual ali entre eles. Ok? E é por isso que no casamento, casou, não adianta não, irmão. Já tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que orar junto, tem que orar junto, tem que jejuar, mas tem que ter relação sexual no casamento. Tem que ter relação sexual. É importante, isso é de suma importância. Ah, não temos mais, não temos por quê? Por que não temos? Aí a gente precisa achar qual é o X da questão, qual é o X do problema, para a gente procurar solucionar. Pode falar, pastor, fala. Não, o pastor Silas, ele diz que o relacionamento sexual no casamento, ele não é tudo, mas ele é um termômetro, né? Então, assim, hoje o que eu vejo é que a gente tem que buscar a ter uma vida, para ter um casamento saudável, ter uma boa relação sexual, né, entre cônjuge, e se o cônjuge ele tem algum problema nessa área, para buscar ajuda, né? Buscar ajuda para que ele possa ter uma vida sexual abençoada também, porque o sexo ele não é o pecado. Exatamente. Né? Fora do casamento que é pecado, mas no casamento é uma bênção de Deus. E aí a gente tem que, assim, ver como cônjuge,
ver como é que está o termômetro do nosso casamento nessa área. E aí a gente entra só numa área que fala assim, a satisfação, ela tem que ser para ambos. Se busca só para um lado, esse se chama egoísmo. Então, entendeu? É uma linha assim muito tênue para que a pessoa ela possa saber o seguinte: como está o meu relacionamento sexual no meu casamento? Tá bom? Amém. Se aprimora. Tá ruim? Então eu tenho que sinalizar ajuda. Eu tenho que sinalizar ajuda para que eu possa entender que são áreas que às vezes as pessoas têm medo, principalmente o homem. O homem, quando ele tem aquele receio de sinalizar ajuda, por ser machista, tal, não vou pedir ajuda a ninguém, porque eu sou homem e tal. Mas não, a gente tem que quebrar esse paradigma e entender o seguinte, ó, eu tenho que pedir ajuda. Se não está bem, eu tenho que pedir ajuda. Entendeu? É exatamente isso daí. Né? Eu acho que o cerne central de nós estudarmos, falarmos desses assuntos na igreja, aqui, né, é justamente essa preocupação. Né? Ninguém casa para ser infeliz. Ninguém casa para viver uma infelicidade. A gente casa para ser feliz e fazer com que o outro seja feliz, para construir uma história junto, entendeu? Para construir. Enquanto a gente vive, a gente está construindo história. Tem hora que a história vai ficar meio baleada, a gente erra na construção da história, mas a gente está vivo, vamos reconstruir. Vamos lá, deu errado? Vamos lá, vamos refazer aqui alguma coisa. É assim, ó, hoje acontece, tá? Estou falando que não é todos, mas se alguém teve algum trauma antes do casamento, a tendência é ela levar esse trauma para o casamento. E pode, querendo ou não, interferir diretamente, indiretamente no casamento e principalmente na área sexual. Se tem esse trauma, é que nem a gente fala que sinalize, busque ajuda. E às vezes isso que o pastor está falando é interessante, porque às vezes tem o trauma, tem a época de namoro, não comenta, porque fica, obviamente, com receio de como vai ser visto, né? Se vai ser estigmatizado por algo que aconteceu, que não foi culpa dela, ou não foi culpa dele, entendeu? E aí não fala, vai para o noivado também, não fala, entra no casamento, e aí entra esses bloqueios, porque a grande questão são os bloqueios. O grande medo também é da fofoca. Também, mas olha só, quando a gente fala acerca... A questão da fofoca não passa a ser um problema da pessoa que fala, da pessoa que está expondo a sua situação, né? Porque a fofoca, ela vai gerar um pecado tão grande quanto da prostituição, quanto da feitiçaria, entendeu? Tão grande. E muitas das vezes as pessoas não levam isso a sério. Não levam. Porque uma fofoca, às vezes, vai destruir a vida de alguém. Né? Alguém vai tirar a sua própria vida, alguém vai fazer... Né? Vai destruir o casamento, enfim, traz destruição. Não traz uma construção. Entendeu? Agora, quando se tem essa disponibilidade de falar, isso é um assunto muito sério. Né? Expor uma intimidade é algo sério, mas é algo importante. Aí é que entra o X da questão. Para quem você vai falar? Para quem você vai falar? Para quem você abre a sua intimidade? Né? Agora eu casei, agora eu posso dizer. Aí, de repente, você arruma um problema. Né? Um problema que poderia ter sido evitado. Agora, tem psicólogo, tem pastores, tem pessoas sérias, entendeu? Que vai te direcionar, vai desconstruir um bloqueio criado por um trauma. Não, só para elucidar o que ele está dizendo. A base, com o Marcelino, a base do relacionamento ela é confiança. Então, quando a gente fala assim, se você tem um problema, procure os pastores. Então, assim, por quê? Os pastores, ele tem uma ética. Jamais um pastor vai passar um problema de alguém para outra pessoa. Então, isso é ética pastoral. Então, a base de relacionamento é confiança.
chamar o pastor, porque o pastor pode direcionar. Se o pastor não for a pessoa ideal para resolver aquele problema, ele vai direcionar uma pessoa. Por que a gente fala isso? Porque a gente já fez isso várias vezes. Ó, essa área não é minha, tá? Eu vou direcionar uma pessoa que vai poder lhe ajudar. Já aconteceu isso várias vezes, entende? Mas não pode viver um casamento onde os traumas eles se afloraram e ele está prejudicando. A gente está falando isso uma coisa superficial, né? Então, como você disse lá, trouxe do namoro, no noivado e se aflorou no casamento. Esses traumas eles precisam ser tratados para que a pessoa ela viva bem. Amém? Amém. Vamos lá, vamos seguir. A sexualidade, né, dentro do casamento, ela funciona, né, na união física e emocional do casal. E é exatamente disso que a gente está falando agora. Entendeu? Sexo não é um aproveitamento do outro, uma simples forma de ter vantagem ou de usar alguém ao seu bel prazer. Né? Quando eu estava falando aqui acerca do jejum, que tem gente que às vezes não consegue entender a concepção real do jejum, né? E aí chega no final desse jejum longo, agora eu vou para a churrascaria. Isso também acontece na área sexual. O cara se priva de ter um relacionamento sexual, se guarda a vida inteira. E aí, quando ele casa, ele pensa assim, eu vou querer ter uma prática sexual todo dia, toda hora, todo tempo, sempre que me der vontade, né? E isso só vai trazer o quê? Trauma. Vai trazer trauma. Vai trazer trauma para ele, vai trazer trauma para ela, entendeu? Primeiro que, fisiologicamente, dificilmente o camarada vai conseguir fazer isso. Até água. Vai morrer afogado, né? Vai morrer afogado. Né? Mas isso causa trauma. Ele conseguiu dominar, não foi uma oferta. Isso não foi, ele não conseguiu entender o real significado e a importância daquele ato que ele praticou. Né? Ele não conseguiu entender isso. Então não é bom, tá? Isso não é bom. Entender que é uma via de mão dupla. Né? Dentro do casamento, vale o acordado. Vale o acordado. Entendeu? Se não a gente acaba cometendo um pecado dentro do casamento. Vou violar o corpo de alguém. Né? Vai ser assim porque eu quero que seja assim. E não é desse jeito. Né? Não é desse. Quem vive uma vida cristã não pode pensar dessa forma. E aí a gente vai entender isso. Por que Salomão se deu bem lá com a Sulamita? A gente vai entender isso. Ele vem mostrando ali algumas coisas. Né? O camarada se deu bem. E aí, às vezes, a gente não se dá bem também, por quê? Porque a gente não quer seguir algumas etapas. A gente não quer seguir algumas etapas. Né? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Porque não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Exata. O que funciona com um vai funcionar com o outro. Não é. Mas a maioria das vezes a gente tem que observar essas coisas, ter esse direcionamento. Né? O relacionamento sexual envolve espírito, porque simboliza a natureza trina de Deus. Alma, né? No caso, alma, porque demanda sentimentos, razão e vontade. E corpo, porque ambos tornam-se uma só carne. Quando a Bíblia fala que o homem deixará a sua casa e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne, e isso só acontece quando há o ato sexual. Né? Tem muita gente que às vezes casa, por exemplo, isso acontece muito na Europa. Pessoas que querem conseguir um visto europeu, né, vão para lá, forjam um casamento, não tem ato sexual, não tem nada, cada um vai para sua casa depois, né? Simplesmente para que tenha aquele visto, aquela liberdade de estar naquela região. Né?
E quando isso acontece e os dois moram na mesma casa? Nós vamos nos casar, aquele casamento arranjado, né? Hoje em dia eu não sei se isso acontece muito por aqui, né? Em alguns lugares sim, mas antigamente para receber o dote, não, vamos receber o dote lá da fulana, então tem que casar com a fulana. Não, vou casar com o fulano, porque o fulano tem muito dinheiro, mas a gente já combinou já um esquema aqui para ele pegar mais dinheiro, entendeu? Então, as combinações não é casamento. Se não houver o ato sexual, vai ficar restritamente a uma ação civil. Porque o casamento, ele também é um contrato civil. Ele não só é um contrato civil, mas ele também é um contrato civil, né? E é por isso que a gente legaliza, a gente tem que ir no cartório, tem que fazer todas aquelas coisas, ok? Mas só há casamento quando há a consumação. Se não houver consumação do ato sexual entre os dois ali que se casaram, né, não há de fato casamento. E ele pode ser nulo, ele pode ser anulado. Eu não sei se eu posso chamá-lo de pastor, mas eu escutei, foi uma coisa assim, não foi nada propositado, assim, de, vou assistir esse cara, vou seguir esse cara, não foi nada disso. Aí, passando, ele falou alguma coisa acerca do casamento. Ele disse que na Bíblia, quer dizer, questão bíblica, o casamento era considerado dessa forma que você está falando, Ademar, né? Consumação do ato sexual. E disse que isso daí é um fundamento, e que até hoje é assim. Você se juntou com uma pessoa, um homem ou uma mulher, mora junto, tem a consumação do ato sexual, você é casado. Para a igreja, esse fundamento, independente dessa parte jurídica, é real, é verdadeiro, independente da pessoa querer legalizar ou não? Boa questão, hein? A boa questão. Na realidade é. Quando você... O casamento, ele é uma espécie de... Como é que eu posso colocar aqui? De pacto que você faz. E é um pacto que independe de uma aliança visível no dedo. Porque lá naquela época não se tinha uma aliança. Não tinha um contrato. Exatamente. Só que, apesar de não existir um documento, um contrato onde houvesse uma assinatura, existiam regras sociais, né? Existiam regras sociais. É por isso que a mulher era apedrejada quando ela traiu o marido. Exatamente. Exatamente. Agora, imagina só, dentro da colocação que o senhor fez, quantas pessoas, né, têm se casado com tantas outras pessoas nos dias de hoje? E normalmente, cadê o Juliano? Juliano? Normalmente, esse pacto, ele não é feito somente com a pessoa. Ele é feito com a pessoa, ele é feito com as crenças daquela pessoa, ele é feito com tudo aquilo que aquela pessoa carrega consigo. Tudo. Entendeu? Esse pacto, é por isso que a gente precisa se preservar. Imagina quantos pactos têm sido feitos. Né? Pode falar, pastor. Ótima pergunta do Paulo Marcelo ali, apesar de ela não ser exatamente o teor da aula, mas é impossível falar desses assuntos da aula sem esbarrar nisso. Então, foi muito boa, muito bem colocada. Sim e não. Quem falou, e o Paulo Marcelo ouviu, está certo, e também não está todo certo, porque não falou até o final. De fato, um casamento é a união e a consumação de ato sexual entre homem e mulher. Sim. Mas isso só é considerado casamento se for pactuado diante de um sacerdote. Essa parte, ou o Paulo não citou o que ouviu, ou não ouviu, e aí tem uma lacuna aí para ser preenchida.
E o sacerdote, aí eu não estou falando nem de igreja, eu estou falando de sacerdote, aquele que é ligado a Deus. Se a gente for lá para a igreja primitiva ou para o Velho Testamento, a gente está sim falando de alguém baseado na Torá, que rege isso. E se a gente fala de hoje, a gente está falando de qualquer, entre aspas, igreja. Católica, o espírita, o cristão, o evangélico, protestante. E aí trazendo para nós aqui, nós protestantes só fazemos cerimônia de casamento quando a pessoa regulariza essa situação também no reino civil, porque nós estamos debaixo de uma lei que o próprio Jesus nos estipulou, que respeitar a lei de Deus sem respeitar as leis dos homens de nada tem valor. É por isso que hoje, mediante a mudança na legislação, hoje, por exemplo, uma igreja evangélica, não vou falar por todas, mas a nossa, por exemplo, a nossa igreja reconhece até uma união civil. Não uma união civil de um garoto de 19 anos com uma de 17 que pode casar, né? Vamos combinar, toma vergonha nessa cara. Mas, às vezes, existem casos muito específicos onde a pessoa, aí, por uma questão de alguns outros conceitos, não consegue, não pode se casar, mas pode fazer uma união civil, que, pela lei dos homens, tem o mesmo peso de um casamento. Então, se a lei do homem reconhece, a igreja não pode abolir. É por isso que a gente luta veementemente contra o casamento homossexual. Porque se a lei do homem disser que é viável, a igreja não pode dizer que não é. E aí? Como é que a gente fica? Entendeu como é que está tudo ligado, está tudo entrelaçado? Sim, casamento sim, é a união e consumação de ato sexual entre homem e mulher, trazido à presença do altar de Deus e ali firmado o pacto. Além do familiar que você falou, né? É um pacto com a família de um e de outro. Então, por isso tem que pensar bem para casar, que você está casando com o pacote completo, né? É o pacto com a família do outro. E pacto com a crença religiosa um do outro. Não é só juntar e vai morar junto e fazer o vamos lá que eu estou chegando. Não, não é só isso. Tem que ter a bênção sacerdotal. E ela só vai vir se a lei do homem estiver amplamente coberta e respeitada. É por esse ponto, o pastor elucidou perfeitamente, é que eu disse essa questão apesar de não haver um registro onde você assina, né? Mas por quê? Porque para casar, ele não podia ser, não era aleatório. O cara ia lá, tomava uma mulher, não era aleatório. Existia um processo, né, civil ali, ó. Existia um processo que cada um teria que ter. É essa atitude que você quer? É isso que vai acontecer? Então você precisa seguir isso aqui. Está disposto a seguir isso? Eu estou. Então vamos lá. Vai se apresentar ao sacerdote. Beleza, agora se formou essa sua família. Bem, eu na verdade eu fiz essa pergunta só para enriquecer a tua aula e para estimular os outros irmãos aqui. Mas na verdade esse sacerdote ele usa um pouco a desobediência. Na nossa sociedade a gente falaria desobediência civil, né? Mas no meio espiritual ele usa uma desobediência espiritual, porque ele prega isso sem seguir isso que o pastor Rafael falou, de ter respeitar as leis dos homens, né? Você fazer um registro em cartório, isso tudo. Ele tem essa, eu chamo até de uma ideologia, né? Porque, não, tá, união carnal é casamento, consumou o fato. Ele passou dessa forma, dizendo que primitivamente era feito assim, e para ele também está valendo hoje assim. Então, não é bem assim. Eu já tinha ideia disso, mas aí o pastor enriqueceu e completou e deu a resposta aí. Ok? Isso aí. É porque senão ia ser um negócio muito... Nosso meio espiritual, quando você pega um conceito solto da Bíblia para justificar a sua crença, isso se chama heresia. Entenderam? Na realidade, é isso aí mesmo, tá? É uma heresia, né? Principalmente, e heresia é sempre assim, né? Para justificar algo ou para defender algo que o cara já cometeu ou que ele está querendo... Cara, e com Deus não tem nada disso, cara. Deus não tem nada disso. Vai mostrar lá que tá certo, tá errado e ponto final. Não tem jeito, né?
Seguindo, a prostituição e seus males. A recomendação bíblica é para fugir da prostituição e mortificar a natureza pecaminosa. A Bíblia descreve vários tipos de pecados na área sexual. O vocábulo grego porneia, devasso, impuro, é usado para abarcar genericamente qualquer pecado praticado nesse âmbito. Frequentemente, porneia é traduzido por prostituição, ou seja, um nome dado aos atos de impurezas sexuais. Quando desejava especificar determinado tipo de pecado sexual, o escritor usava outros termos como fornicação. E aí, se a gente for ler lá em Apocalipse, vai dizer, né? E os fornicários vão ficar de fora. Né? O que seria a fornicação? Em um sentido mais restrito, fornicação é a prática do sexo por pessoa solteira com outra pessoa solteira ou outra pessoa casada. Entendeu? O ato dele cometer o sexo com uma pessoa oposta, solteira ou casada. Homossexualismo. O que seria isso? Tal prática não tem respaldo bíblico. Ela é descrita como um desvio comportamental à luz do ideário divino para o homem. Paulo declarou que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. E aí entra um negócio interessante. Essa semana agora o pastor Silas, né, ele lançou um videozinho de uma pesquisa científica, né, né, feita pela instituição educacional lá dos Estados Unidos, Harvard, né, dizendo que não existe gene homossexual. Não existe gene homossexual. Ou seja, ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. E aí o pastor brinca, né? Nosso pastor, ele brinca. Ele é um cara, ele brinca. Ele diz 3 coisas. O homossexualismo, ele passa por 3 coisas prioritariamente. Um trauma, né? Um abuso sofrido ainda na infância, né? Isso pode levar alguém à homossexualidade. O segundo ponto que ele cita é a falta da familiar, né? Da pessoa paterna, da figura paterna e da figura materna. Esse é o segundo ponto, né? A falta não é porque o cara morreu, o cara não convive, não. A falta de uma figura paterna, né? É o que vai fazer, ele diz que é o que a criança faz dissociação entre ela, entre pais e entre a sociedade. Passa prioritariamente por isso, né? E a outra é justamente aquilo que todos nós fazemos involuntariamente. É o copiar, né? É o reproduzir algo que a gente viu, que a gente visualizou. Então, tu imagina, junta essas 3 coisas aí. Foi abusado, não tem uma figura firme, nem de pai, nem de mãe, e ainda é influenciado, né? Pô, vamos combinar. A mídia hoje, a Bienal está aí, ó. Bienal está aí, o Crivella lutando para tirar um gibizinho, né? E aí o TJ dando liberdade para os caras ontem fazendo momento de beijaço na Bienal, né? Nós estamos sendo massacrados diariamente e sendo empurrados diariamente, goela abaixo, a suportar, a conviver, a se sentar à mesa com a questão da homossexualidade. E nós não temos pacto com isso. Nós não temos pacto com homossexualidade. Entendeu? Não há compatibilidade. Há compatibilidade de um relacionamento com um homossexual? Tem. Agora, com o comportamento homossexual dele, não tem compatibilidade. Na verdade, a gente tem que ter muita sabedoria, a gente que irmãos crentes aqui, para lidar com isso. Porque na tenra idade eu comecei a trabalhar.
Então tinha um cara lá que fazia brincadeirinhas esquisitas, né? Tal, aí aquilo falei estranho, esquivava do cara e tal, mas no fundo eu vi que o cara era uma boa pessoa. Nunca aconteceu nada, eu nem o permiti. Eu era novo, bem novinho, né? Aí esse cara chegou e falou assim, ele me chamava de Paulinho, falou, Paulinho, eu vou chegar num lugar alto, grande, eu vou ser juiz. Aí ele estava estudando direito, eu falei assim, pô, tal, eu era muito novo, não formei nenhuma opinião, não, tá. Mas hoje, no alto disso que aconteceu aquele tempo atrás, quando eu tinha uma tenra idade, eu olho o seguinte, eu já vi reportagem que é o seguinte, 1/5 da população mundial é homossexual. É 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas são homossexuais. Então, meu amigo, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, com pessoas, com os lugares onde nós estamos, porque a empresa que você pode estar, o presidente pode ser homossexual. Muitos diretores podem ser. Um juiz pode estar jogando a tua causa sendo um homossexual. Então, você tem que saber o que vai falar, as pessoas que talvez que vão te defender, saber o que vai falar, você tem que ter sabedoria. E colocar Deus na frente, né? É isso aí. É por isso que eu coloquei essa situação, né? De não concordar com a prática homossexual não significa que nós não tenhamos que ter um relacionamento com pessoas que praticam homossexualidade. Entendeu? Eles são bem-vindos na igreja, a igreja é aberta para eles, nós temos que recebê-los, entendeu? Agora, a gente não pode aceitar o comportamento homossexual como uma coisa natural, porque não é. A Bíblia, quando cita aqui sodomitas, é porque aí a gente vai lembrar da cidade de Sodoma. O que aconteceu com a cidade de Sodoma? A sentença de Deus foi imediata para eles. Foi imediata. Mandou 2 anjos lá para a cidade, ó, Ló, mete o pé aqui com a tua família, sai fora, mete o pé, vai embora. E quando os caras chegam lá, os 2 anjos chegam na cidade, vão passando pela cidade até a casa de Ló, os homens da cidade vão atrás deles. É isso que a Bíblia vai narrar. Entendeu? A devassidão da cidade de Sodoma estava em um alto limite crítico ao ponto de Deus destruir aquela cidade. Entendeu? E hoje nós temos vivido alguns dias tenebrosos quanto a essa questão da homossexualidade. Nós, como pais, precisamos nos preparar para isso, porque a minha filha, ela fez um período de publicidade e dentro da sala de aula, 90% era homossexual. E ela começou a chegar em casa achando natural. Ah, mãe, não tem nada a ver. Até que eu sentei com ela e falei, filha, vamos para a Bíblia e vamos aprender o que Deus explica sobre isso. A senhora está dizendo que eu não posso falar com ninguém mais. Eu falei, não é isso que eu estou te explicando. Você vai amá-lo, porque a própria palavra diz que a gente tem que amar o nosso próximo. Mas você tem que se posicionar e mostrar para ele que a prática não é certa, que não foi isso que o Senhor nos deixou como ensinamento. E ela começou a mudar a visão dela, porque se a gente começar a ter uma atitude homofóbica dentro de casa, que é homofobia, tem que odiar, tem que matar, tem que morrer, a gente vai transmitir isso para os filhos. E eu sempre digo em aulas e tudo, nós precisamos nos preparar para receber esse tipo de pessoas dentro da igreja. Nós precisamos entender que é o ser humano, né? Nós temos que amar o ser humano e não a prática dele. Exatamente. Né? E não tem essa de muitas formas, todas as formas de amar, não, igual o Lulu Santos anda cantando, né? Toda forma de amor. Não tem isso, não. Não tem isso, não. A gente tem que ter convicção mesmo. Isso é convicção. Ser bem resolvido, né? Como homem, como mulher, ser bem resolvido. Como cristão, tem que ser bem resolvido. Em relação até minha voz é bem alta. Em relação até às crianças, eu estava mudando de canal, aí no Cartoon eu vi 2 mulheres num desenho animado e
porque, no caso, a figura ali mais masculina se afastou. Aí a mãe do garoto recriminou ela. Você não deve ter vergonha do amor que você sente por mim. Isso num desenho para crianças de 5, 6 anos. Esse desenho, a faixa etária, é para essa, assim, 7, 6 anos. Hoje, se o cuidado antigamente tinha que ser muito grande, hoje tem que ser duplicado, né? Não tem nada de bobinho. Não tem nada de bobinho. A Andréa falou que em publicidade, dentro da universidade, eu estudei em Universidade Federal. Grande, 80%, 90% das pessoas que estudam dentro da Universidade Federal, elas ou são ou apoiam. Né? E quando tem um que se posiciona de forma contrária, né, o cara paga o preço. Paga o preço, porque todo mundo cai de pau mesmo, cara, nem em cima dele. Entendeu? E assim, a gente não tem que deixar de ir para a faculdade por causa disso, não. É o contrário. Se estão lá e estão assim, é porque eles ocuparam um espaço. Entendeu? É o contrário, a gente precisa ocupar o espaço. A gente não tem que dar espaço para que isso se perpetue. Entendeu? E durante anos, não na nossa igreja, mas a igreja, grande parte da igreja evangélica, ela era contra estudo. Era contra, fazia lobby contrário, eu nunca entendi isso. Né? A pessoa se qualificar, a pessoa ir buscar. Não, muito entendimento mata. A letra mata. A burrice também. Né? Mas vamos lá, seguindo. A prática sexual na intimidade do casal. Aí eu quero mostrar para vocês a visão que o homem tem e a visão que a mulher tem acerca disso. Obviamente vocês sabem disso. Né? Obviamente vocês sabem. O problema é que às vezes a gente esquece. E principalmente dentro do casamento é muito fácil esquecer. As responsabilidades, os afazeres, as coisas que vão se acumulando ao longo do dia a dia. Essa visão ela passa desapercebida. E isso tem gerado muito problema. Qual é a visão do homem quanto à questão, né, do sexo? O desejo sexual, primeiro, ele é focado na parte física. Né? Ele ama fisicamente. A visão tem papel predominante e é o meio pelo qual a maior parte é atraída. Né? Isso no caso do homem. O camarada está lá assistindo um futebol, aí de repente, né, a mulher, sem querer, faz alguma coisa involuntariamente. Aí o cara larga o futebol, vai acompanhar a esposa dele assim, ó. Né? Por quê? Porque viu. Não é nem porque ouviu, foi porque viu alguma coisa o atraiu. E essa atração passa prioritariamente pela visão dele. Tá? Preocupa-se com o seu desempenho sexual. Né? Aquela famosa frase, né? Foi bom para você? Né? E aí, como é que eu fui? O cara tem essa psicose de, né? Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que eu fiz direitinho? Será que eu não fiz? Esse troço, né? Homem tem isso. E isso, às vezes, para o próprio homem, causa trauma, causa bloqueio. Né? Principalmente se ele escuta, pô, não foi bom. O negócio... Exatamente. Independente disso, é a forma como se fala, né, pastor? A resposta. Dependendo da resposta, vai criar trauma, vai criar atrito, vai bloquear o camarada. Né? E a questão ele é facilmente excitado, se excita facilmente. Né? O cara pode estar cansado, moído, chegou do trabalho arrebentado, tomou um banho, deitou para relaxar, está lá já dormindo. Mulher vai deitar do lado dele, opa, acordei. Né? Isso é normal, isso é do cara, isso é do homem. Por mais moído que ele esteja. É sempre que isso vai acontecer? Obviamente que não. Agora, e a mulher? A mulher é diferente. Seu desejo é motivado por dois fatores, hormonais e emoções. Né? A falta de um desses elementos altera o desejo da mulher.
Os sentidos também funcionam de modo mais equilibrado. Tanto o olfato como a audição, tato, são tão importantes quanto a visão, né, no caso para o homem. Elas são sensíveis a toque, às palavras carinhosas, aos elogios. Né? Falando de toque, cara, a gente vai ver que o maior órgão no corpo humano aí, ó, é a pele. É a pele. E engraçado é que tu não consegue motivar ou cativar sempre do mesmo modo. Tu vai ter que virar um malabarista aí para. E hoje como é que eu vou conseguir ativar essa donzela, né? Mas é isso aí mesmo, né? As palavras carinhosas e os elogios, isso motiva, falta. Isso aqui falta para muita gente. Falta para muita gente. Preocupa-se em dar prazer e sentir prazer. Precisa de estímulo. É diferente do homem. Enquanto o cara é muito fácil, né? O Cláudio Duarte ele fala, né, que é o fogão a lenha. Tu tem que cortar a lenha, tem que pegar, tem que preparar o ambiente inteiro, né? Aí botar alguma coisa lá para que possa ser um combustível, para poder acender a fogueira, ficar abanando, para poder pegar fogo, porque senão não vai. O cara já é igual ferro elétrico, bota lá na tomada, muda o negócio e vuf. Tem que ter cuidado, né? Ter cuidado com álcool. Né? Mas isso aqui é importante. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do casamento isso aqui passa desapercebido. A gente cai na rotina. Né? A gente cai na rotina. Não, eu cheguei agora, tem que ser agora. Aí o cara não chega do trabalho, chega da rua, não tomou um banho, chega lá e, entendeu? Todo sujo. Né? A mulher, de certa forma, também está lá na cozinha, está lá toda... Né? Irmão, não é assim que funciona, não. Não vai funcionar, não vai dar certo. Tem pessoas que falam nessa área, militam nessa área de sexualidade, eles falam até uma piada. O cara chega em casa, a mulher está com aquela camisa de eleição. Está com a cara do Lula. Não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Entendeu? É uma coisa que foi criada para dar certo. E fazer isso de outra maneira, querer pular etapas, é prejudicial para você mesmo. Né? É prejudicial para você. Aí eu falei aqui, por que Salomão se deu bem lá com a Sulamita? Olha o relato dele lá em Cantares. A delicadeza, a sutileza, a troca, tem que ter. Se não tiver, não rola. E se rolar, vai ser por aquela, vai, tá bom, acabou, vai embora, agora vai dorme. Né? Não tem uma troca. E isso aqui é importante. Tem que haver uma troca. Tem que haver satisfação mútua. O pastor Evandro falou aqui, tem que haver satisfação mútua. Né? Aí, não vou falar não. Falar não, que senão pode ser pesado. Fala? Então eu vou tirar do microfone aqui para falar. Vou falar. Não é só o homem que tem que ter prazer. Quantas mulheres insatisfeitas no casamento porque não conseguem ter prazer, não conseguem chegar ao ápice do prazer. Tá? Quantos casamentos têm acabado? Né? Quantas pessoas têm pulado cerca, né? Por conta disso? É importante, cara. A gente precisa valorizar o presente que Deus deu pra gente. A gente precisa valorizar o presente que Deus nos deu. Família é um presentaço que Deus deu para a gente. Eu, quando tinha 16 anos, o meu sonho era ter a minha família. Era o meu sonho. Ter a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Eu tenho uma filha, mas era o meu sonho, era o meu desejo. Entendeu? Aí a gente ia sair, ele,
ela está testificando aqui o que a gente está falando aqui agora, entendeu? Dando um testemunho de uma conhecida dela, né? Acerca disso. A gente precisa ter esse cuidado, a gente não pode deixar... Cara, já tem muita coisa que acontece facilmente para poder dar errado na vida da gente. E se a gente ainda ficar procurando mais coisas para poder dar errado na vida da gente, cara, é insanidade. É insanidade. Esse querer pagar para ver não é bom. Entendeu? Não é bom. Né? A pessoa gordinha. Tá gordinha. Está gordinha, não é pessoa gordinha. A pessoa está gordinha. Sabe por quê? Porque ela pode fazer um regime, entrar numa academia, fazer alguma coisa e o corpo físico dela mudar. Agora, o caráter. E o caráter do esposo? Vai mudar? Eu acho que tem mais algumas coisinhas. De repente, o marido ou a esposa o cara pode ser um caraciado, a esposa, e de repente aí começa a sentir um hálito que não goste, aí o cara já tem uma repulsa, ou a mulher tem uma repulsa. Tem essa questão da gordinha e do gordinho. Tem essa questão de hábitos que o outro talvez não goste. Então, eu acho que tem que ter um diálogo para as pessoas chegarem em harmonia. O casamento é uma sociedade. Um tem que agradar o outro em tudo. Tem que sempre estar se preocupando, mesmo se o casamento for de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 10, 20, 30, porque quando começa é aquele fogaréu. Depois que tu está 40 anos de casado, é qualidade, não é mais quantidade igual a 40 anos atrás. Né? Quando você está com 20 anos é uma coisa. Você vai igual a Ayrton Senna, a 400 por hora. Quando tu está com 60 anos, meu amigo, aí você vai a 80, respeitando as leis de trânsito, entendeu? Então, é mais qualidade. Então, o casamento tem muitos detalhes, você tem que se preocupar com detalhes. Na verdade, é o seguinte, tem que se preocupar com tudo, da hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Sempre vai ter um detalhe. E eu acho que os detalhes, até na crise, vai fazer com que tanto o homem quanto a mulher tenha consideração no momento de crise. Porque ele vai lembrar daquilo tudo. Pô, tem uma história. Ela tem consideração comigo, ele tem consideração comigo. Então, não acaba assim de uma hora para outra, não. Tem uma crise, vai acabar. Não. Se a pessoa tiver bom senso, né, for uma pessoa que tenha juízo, bom senso, ela vai olhar o passado. Ela vai falar, pô, não, ele não é assim, não. Tem alguma coisa errada, eu vou procurar entender, eu vou conversar, né? O que eu tenho que melhorar? É assim, eu acho que é assim. É a questão do detalhe. Tem que ter esse detalhe. A gente tem aqui na igreja, né, a partir do semestre passado, a nossa igreja fez um curso, né, para casais, né, casais vitoriosos. Depois o pastor ainda vai falar sobre isso, porque certamente terão outras turmas, e onde muitos assuntos como esse também são abordados. E é importante, a gente precisa investir na nossa família. Entendeu? Ter essa preocupação que o Paulo estava dizendo, né, de todo dia ter essa preocupação, isso é investimento. A gente precisa investir. A gente precisa repensar algumas coisas, porque para desconstruir é muito fácil. Construir é difícil, né? Construir é difícil. Uma outra coisa que o Paulo colocou aqui que eu quero frisar, isso aqui é importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde física. A gente precisa cuidar. Ele, quando disse aqui sobre a Ayrton Senna, né, quando está com 20, e depois já com os 80, com os 60 ser diferente, né, isso daí está muito relacionado a como a gente também se cuida. Em como a gente cuida do nosso corpo físico, quais são as prevenções que a gente faz, qual é o período que a gente vai a médico. Homem tem problema com médico, cara. Não vai de jeito nenhum. Só vai se tiver mesmo que ser carregado. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. Entendeu? Quantas mulheres não vão a ginecologista? Não vão. Não, é um problema. Isso é um problema.
Aí, às vezes, tem um problema para poder engravidar. Engravidar é algo que completa também o seu casamento. Apesar da gente não precisar povoar a terra hoje, encher a terra hoje, é algo que completa o seu casamento. Entendeu? Dá seguimento à sua linhagem, ao seu nome. Isso é importante. Que história é essa eu não quero saber de ter filho, não. Não, tem que saber de querer ter, sim. Você tem o direito de não ter, mas você tem que desejar ter. É diferente. Entendeu? Se prepara. Não é fazer de qualquer jeito também, não. Entendeu? Se prepara, se organiza para que vocês possam ter. Né? Casal novo e tal, não, tem que ter, sim. Andropausa, menopausa, estresse, rotina, preocupação excessiva, doenças como depressão, diabetes. Não vou falar quem é, não. Mas eu conheço uma pessoa que, por conta da diabetes, por conta de tomar insulina, tomar remédios pesados por conta da diabetes, hoje ele não consegue mais de jeito nenhum funcionar. Não consegue. E não é velho, é novo. Pessoa nova. A gente brinca muito, a gente paga para ver. Esse é o problema da gente. A gente paga para ver. Coisa que poderia ter sido resolvida, ter vindo, né, se cuidando. Prevenção. Entendeu? Cansaço físico, ejaculação precoce, impotência, problemas hormonais, problema de relacionamento, ressecamento. Tudo isso tem tratamento. Tudo isso tem tratamento. A gente precisa se tratar, se cuidar. Se cuidar para a gente, se cuidar para o outro. Né? Porque isso é o que faz parte dentro do relacionamento conjugal. Isso faz parte, isso é importante. Né? Como é que eu vou estar daqui a 60 anos? Como é que eu vou estar daqui a 80 anos? Né? Obviamente que eu não vou estar como o Ayrton Senna lá, 20 anos de idade. Né? Mas isso é uma preocupação. Aqui no curso eu falava para o pessoal, né, que é um negócio tão bom, mas tão bom, que a gente tem que fazer caixinha. Caixinha dentro de dinheiro, caixinha. Tem que ter uma caixinha reserva. Por quê? Em último caso, meu irmão, você tem uma reserva, né, para poder, de repente, fazer um implante, fazer alguma coisa, mas tem que funcionar mesmo. Tem que ter no casamento. Não é tudo, mas é o termômetro do casamento. Entendeu? E a gente precisa entender isso. Esse termômetro ele precisa estar num grau correto. Se está num grau muito elevado, vai dar ruim, vai explodir. Agora, se está muito abaixo também vai dar ruim, vai entrar em hipotermia. Né? Vai entrar em hipotermia. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Amém? Amém. Nosso pastor, fazer um encerramento. Agradeço a vocês. Não deixe de procurar o Paulo Marcelo depois no final para comprar o seu ingresso. Estava no começo da escola, o pessoal estava brincando ali com o Ademar. Vou falar, viu, Ademar? Essa turma aqui não vale nada. Estava falando com o Ademar, como é que você vai dar essa aula se você não entende do assunto? Aí eu, como um bom amigo do Ademar que sou, falei, não, mas uma coisa é o cara saber a teoria. Isso eu sei que ele sabe. E uma outra turma, mais sem vergonha ainda, disse que quem tinha que dar essa aula era o próprio superintendente Paulo Marcelo, que desse assunto ele entende bem. Mas, enfim, só para não deixar a bola quicando, né? É muito importante, irmão. Sexo, realmente, sexualidade, não é tudo num casamento. Mas não tem como um casamento ser casamento sem sexo, sem exercício da sexualidade. Não tem como. A gente tem que tomar cuidado para isso não cair num abismo muito grande, nem do excesso, nem da escassez, né?
bota na agenda, bota o despertador, se for necessário, ó, hoje tem que ter. Sei lá, dá, de vez em quando, filho pequeno em casa, a gente não consegue manobrar muito bem, né? A gente pensa em dar umas voltas nela, na Gigi, né? Pensa em dar umas voltas nela, ela que dá umas voltas na gente, né? A gente pensa que está indo com o fubá, ela já vem com a pamonha pronta. Mas eu falo, de vez em quando eu mando umas carinhas. Esse negócio de emoji é maravilhoso. De vez em quando está muito tempo sem, assim, você vai falar, filha, vamos lá, dá um sonífero para essa garota hoje. Dá um bolo de maracujá, alguma coisa aí, manda para cada avô e da avó. Porque não dá, irmãos, a gente brinca, a gente faz coisas lúdicas, mas é sério, não pode. Casamento não pode ficar um mês sem uma relação sexual, pelo amor de Deus, isso não é casamento. Né? 15 dias já está, né? Também não precisa ser todo dia, né? Vamos encontrar o seu próprio equilíbrio do casal. Fala, professor. Ah, verdade. O pastor falou com propriedade, né? Fazer greve com o marido, greve com a esposa. Você fez isso, então, fechado para balanço. Não existe isso não, irmão. Pastor, eu não tenho nem coragem de usar a palavra que ele usou, mas você estava aqui na ceia, você ouviu ele falando. Quem é que negocia sexo, né? Enfim. A gente sempre tem esse cuidado aqui, de quando a gente propõe um jejum que envolve a área sexual, a gente sempre isenta, mas é bom André falar, a gente sempre isenta quem o seu cônjuge não é. Porque aí, irmão, o casamento está acima dos propósitos pontuais da igreja, se o cara ou se a mulher não é daqui. Porque o povo vai falar assim, o pastor falou para não deitar com você. Aí veio o cara aqui tirar satisfação comigo. Faz isso não, pelo amor de Deus. Não existe isso, tá, irmão? A gente sempre fala, bem lembrado, Andréia. Te dar uma informação aqui, hoje nós temos aqui na EBD 166 alunos, glória a Deus, isso é bom. Glória a Deus, irmãos, amém? Só aqui na classe de adultos 87, na classe da JVC 24, na classe do DINC 16, nos interligados 21, juniores 7, primário 8 e maternal 3. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu falei na quarta-feira, o Arnaldo me lembrou de uma coisa importante, né, da maneira como a gente fala as coisas, às vezes você pode ser mal interpretado. Quando eu falei aqui domingo passado, aí ele me chamou a atenção, aí eu repliquei na quarta-feira e vou replicar hoje à noite de novo, mas vou falar aqui de novo também. A EBD, sim, é um culto oficial da igreja, que para mim está tão natural ser aluno da EBD, que pode ter passado batido na comunicação, mas a EBD é um culto oficial da igreja, né? Você não precisa ouvir isso, que você está aqui, mas de noite eu vou replicar essa informação. Na nossa próxima escola bíblica dominical, será uma escola bíblica especial, por duas razões. Primeira delas é que a ministração da EBD, da aula da EBD, do culto da EBD, que a EBD é um culto, ela vai ser feita pelo próprio autor. O pastor Cláudio Duarte é que está incumbido aqui da mensagem da próxima lição, da próxima EBD. Não sei se ele vai se ater ao tema da lição, ou se vai, por ser um culto especial, que eu vou dizer agora, ele vai buscar uma outra temática, mas o fato é que o autor da revista é que vai nos dar, vai ministrar o culto da EBD, porque o culto da próxima EBD é um culto especial em comemoração ao aniversário do nosso pastor. E aí nós vamos ter um culto geral para todas as ADVECs no domingo pela manhã. A EBD do domingo pela manhã será ministrada pelo pastor Cláudio Duarte e é uma EBD especial em agradecimento a Deus, em ação de graças pelo culto, pelo aniversário do nosso pastor. Então é aqui, facinho, normal, a sua rotina não muda, você vai estar aqui na escola bíblica dominical e, além de comemorar, de agradecer a Deus, de celebrar ao Senhor pela vida do nosso pastor, a gente vai ter o privilégio de ter a ministração do pastor Cláudio Duarte. Irmão, razão você não tem falta de razão para estar aqui domingo que vem. E, como eu disse aqui, eu vou falar melhor sobre isso à noite, porque, é como eu falei, né? Se você está aqui, eu não preciso gastar o latim com você que já está aqui. Eu preciso gastar o latim com aquele que não vem. Aí isso eu faço de noite. Para você é só o nível de informação. E já está ali, já foi falado mais cedo, estou replicando agora, o professor deu aqui também a informação.
E já está lá no final o diácono Paulo Marcelo com os ingressos da escola de liderança da Associação Vitória em Cristo, a ESLAVEC. Esse ano, um ano especial, serão 4 dias, não é isso? 18, 19, é isso? 18, 19, 20, 21. É isso? Estou certo? Não estou vendo aqui. Ah, isso aí. 18, 19, 20, 21. Está bem grande aqui na minha cara. 18, 19, 20, 21. São 4 dias de ministração. Pastor Silas Malafaia, pastor Cote, pastor Elisete Malafaia e doutor Augusto Cury. Eu já falei aqui na quarta-feira, irmãos. Augusto Cury. Se já não bastasse, pastor Silas, muito conteúdo. Pastor Elisete, muito conteúdo. Pastor Cote, nossa, meu Deus do céu, muito conteúdo esse homem tem. Como se não bastasse, a gente tem o doutor Augusto Cury. E só uma palestra do Augusto Cury, em qualquer lugar que você vá, você não vai pagar, menos no lugar, naquele lugar, o último lugar do teatro, aquele lá em cima, que é ruim de ouvir, ruim de ver, do Augusto Cury, você não vai pagar menos do que R$300 em qualquer palestra, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que ele faça. E aqui, irmão, a ESLAVEC são 4 dias de ministração. R$50 é o primeiro lote. E aí você já aprendeu no ano passado que isso aqui não é blefe, é verdade. Ano passado eu trouxe uma quantidade pequena de ingressos e avisei, é o primeiro lote. Depois vai ser mais caro, o pessoal não estava acreditando. Aí quem foi depois teve que pagar o dobro. E o segundo lote foi 100, ainda teve um terceiro lote que foi vendido na hora que foi mais caro, que eu não sei nem quanto que foi. Que esse eu não cheguei nem perto. Então o primeiro lote está aqui, tem alguns ingressos ali, como o Paulo Marcelo já falou. Você, R$50. A preferência é que você pague em espécie, né? Você já resolve logo hoje a fatura. Você pode pagar em espécie, você pode pagar em cartão de uma vez, ou, se for 1 ou 2 ingressos, até 2 vezes. Se for acima de 3 ingressos, você pode parcelar em até 4, é isso? 4 vezes, né? É isso, Paulo? Até 4 vezes se for acima de 3 ingressos. Então, de repente, poxa, eu queria comprar, aí vou comprar 2, junta com o irmão aí, de repente o irmão quer comprar só 1, quer comprar mais 2, junta, vocês passam num cartão só, vocês se resolvem depois e vocês conseguem parcelar em 4 vezes, não sai pesado, é um investimento para a sua vida. É importante, escola de liderança. Não tem como alguém dizer que isso aqui não tem um grau de importância para a sua vida. Pastor, eu não lidero nada, você lidera a sua casa, você lidera os seus filhos. Tem lições importantes para você aprender aqui. Eu vou a todas, desde que eu comecei, eu só não fui a uma ESLAVEC, eu vou em todas. Porque é importante, irmão, tem que aprender, tem que ouvir. Então você tem a possibilidade de adquirir hoje o seu ingresso, ali no final, não se estapeie na fila. Eu quero, não sai na briga não tem muito. Eu botei ali, quantos que eu botei, Paulo? Foram 30, foi isso? 30, né? Tem 30 ingressos ali. Então, no final da EBD, você pode procurar. Se sobrar alguma coisa, no final do culto da noite, eu também coloco à disposição. Eu estou colocando agora porque a preferência é de vocês. Eu entendo que vocês gostam de aprender. Vocês estão na escola dominical, né? Eu seria muito mais fácil colocar aqui à noite e ia sair tudo na hora. Não. Prioridade de vocês. Vocês gostam de aprender. Então, primeiro para vocês está ali, tem uma quantidade de 30 ingressos. Na verdade tem 29, que eu peguei aqui, que eu vou fazer igual eu fiz na quarta-feira. Eu vou presentear uma pessoa aqui agora. Quem é que eu vou presentear? Alguém quer? Alguém quer? Ninguém quer. Se fosse eu, tá tudo tímido assim. Vamos lá, a mão levantada mais alta, mas não pode ser levantada do banco, tem que ficar sentado, a mão mais alta. Vamos ver, não pode levantar, não tira a bunda da cadeira. Vamos lá, mão mais alta, deixa eu ver aqui, mão mais, sem levantar, levantou, não vou chamar, levantou, não chamo, tem que ficar sentado, eu estou vendo aí umas protuberâncias saindo da cadeira. Vamos ver aqui. Vou melhorar aqui. Pode baixar a mão, pode baixar. Quem nunca foi a uma ESLAVEC? Vocês têm que tomar vergonha nessa cara e passar aí. Eu senti no coração, já escolhi aqui a pessoa que eu vou presentear. E isso aqui sai do meu bolso, tá? Sai do bolso da igreja, não, sai do meu bolso, você. Receba os aplausos da plateia, isso.
Não é para vender no mercado do câmbio negro, não é para vender, vai 50, eu vendo por 40. Se vender, maldição para tua vida. Oi? Aí, no dia do aniversário você vai estar na Slavec, maravilha. É forte. É forte. Isso significa que eu já tenho que tirar R$100 do meu orçamento para pagar os 2 ingressos que eu já fiz aqui. Mas eu não me incomodo com isso não, irmão. Não que R$100 esteja sobrando. Hoje não tem nada aqui. Mas eu tenho prazer em investir nas pessoas. Essa igreja tem esse prazer em investir. A gente não faz só investimento em concreto, em cimento, em cadeira. É em pessoas. Porque é de pessoas que outras pessoas serão abençoadas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui nossa escola dominical, liberar você para sua casa. Que você possa ter uma tarde abençoada na presença de Deus e que, permitindo o Senhor, estejamos juntos aqui mais tarde às 18h30 no nosso culto de celebração. Quem prega hoje é o pastor Rodrigo Fortes, homem de Deus, vai estar aqui ministrando a palavra e eu tenho certeza que será uma noite impactante. A Edilene pediu para avisar que hoje é o último dia para encomendar camisas da Conferência da Mulher. Se não for hoje, não terá mais encomendas, não é isso? É o último dia. Se você não encomendou, procure ela, encomende ainda hoje. Pai, muito obrigado por essa lição abençoada que tivemos, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo na Tua casa. Guarda-nos, Senhor Deus, agora no regresso para o nosso lar. Dá-nos uma tarde na Tua presença, abençoada em família. Aquele que é solitário, o Senhor permita habitar em família. Que nós possamos, Senhor, estar de volta aqui logo mais à noite para celebrar e agradecer ao Senhor por tudo que tem nos feito. Muito obrigado pela vida do nosso professor. Muito obrigado por todos os professores aqui da Escola Dominical que empenham o seu tempo para estar ministrando na Tua casa. Dá a eles uma bênção especial para todo o corpo docente dessa igreja. Na pessoa, a começar da pessoa do superintendente, do seu segundo, e em todos os professores que aqui labutam. Nós te agradecemos pela vida de todos, porque eles são muito queridos para nós. Guarda-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos, e leva-nos em paz, em o nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe a sua casa, e até logo mais.